Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos da ciência do Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. E o programa de hoje é Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Voltamos a apresentar o programa com um novo tema, que hoje é dia 5 de agosto de 2021. O tema de hoje é sobre a imortalidade, a vida depois da morte. Ninguém morre. Essa é uma das colunas básicas do Espiritismo, a imortalidade da alma, mostrando que nós somos filhos de Deus, e Deus não fez os seus filhos para matança. Deus não tem matadouro. Deus não é matador e nem tem matadouro. Nós somos filhos de Deus. Todos os seres vivos nascem, morrem e nascem de novo. É a lei do renascimento, que não é uma lei de Allan Kardec nem do Espiritismo, nem inventada pelos espíritos reveladores, que trouxeram a revelação espírita ao mundo. Não, é uma lei da natureza: nascer, morrer, nascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Não é uma lei humana nem de ninguém, é uma lei de Deus. De maneira que ninguém vive, nós somos imortais. O fenômeno morte é natural, nos transfere da vida material para a vida espiritual. Daí o título do nosso tema de hoje: Os vivos do além-túmulo, do depois da morte. Continuamos vivos, apenas nos transferimos. Somos espíritos, nós não temos espíritos. Nós somos espíritos, temporariamente no corpo material, habitando. Esse corpo é a prisão da alma, nós estamos presos. Somos os prisioneiros da matéria, por enquanto. Mas quando conseguirmos a pureza de espírito, formos, no futuro dos milênios, pelas reencarnações, anjos, não voltaremos mais para a matéria. Os vivos do além. E encontramos este texto, esta pequena mensagem, no livro Caminho, Verdade e Vida, da autoria do espírito Emmanuel, pela psicografia, pelo lápis do médium Chico Xavier. E ele diz aqui: e eis que estavam falando com ele dois varões. Com ele quem? É uma passagem do Evangelho de Lucas. E eis que estavam falando com ele dois varões. Quem eram esses varões? E ele quem era? Jesus de Nazaré. Que eram Moisés e Elias, os dois profetas, mortos há mais de 1000 anos. E vieram do além e conversaram com Jesus. Está aí em Lucas, quando algumas religiões, ou adeptos de algumas igrejas, chegam a dizer que quem se comunica é o Satanás. Logo chama o Espiritismo de seita demoníaca, porque dizem que o Espiritismo se comunica, ou os espíritos se comunicam com o diabo. Daí, o Espiritismo, na visão do fanatismo religioso, por falsa interpretação bíblica, chamar o Espiritismo de seita satânica, seita diabólica, seita demoníaca, quando não é nada disso. Jesus conversou com os espíritos, curou muitos espíritos sofredores, está lá no Evangelho,
curou muitos espíritos sofredores através dos médiuns, os obsidiados da época, quem mais chamava na época os endemoniados, os obsidiados, envolvidos por espírito doente, gerando todo tipo de doença. Jesus doutrinava o espírito, curava o espírito sofredor e curava o médium, que era o obsidiado, que caía no fogo, caía na água, dava ataque epiléptico naquela época, os casos de depressões de uma forma geral, todo tipo de doença psíquica, mental, gerada pelos espíritos doentes, Jesus curava. E se comunicava com eles. Aí diz aqui o texto, e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Não diz a Bíblia que eram os Satanás, nem os diabos, nem o capiroto. Não diz a Bíblia isto. Vamos ver aqui o texto do Espírito Emmanuel. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, dos pastores, ou dos padres, dos sacerdotes da Igreja Católica, ou de uma forma geral, os seguidores das religiões dogmáticas, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além, alegando que os espíritos não se comunicam mais com os homens. Morreu, acabou. Chama-se materialismo das religiões. Materialismo puro. Que o materialismo é o maior inimigo do espiritismo e o maior inimigo das igrejas. Mas então ensinam isto. E continua aqui o Espírito Emmanuel. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres, o Cristo de Deus, confabulando com duas entidades elevadas da esfera superior do mundo espiritual, mostrando de que o sepulcro é a porta de acesso a esse mundo espiritual. E esses espíritos, essas entidades, vieram comunicar com Jesus. Continua ele. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com as almas perturbadas ou perversas, quando ele passou pelo mundo, aliviando os padecimentos dos doentes mentais, de infortunados, perseguidos por espíritos também doentes. Todavia, a mentalidade dogmática das igrejas encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno de Deus e insaciável. Aqui, porém, diz o Espírito Emmanuel, dentro da mensagem de Jesus em Lucas, nas Escrituras, aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Monte Tabor. Não vemos qualquer demonstração do diabo, do Satanás, do demônio, e sim dois espíritos luminosos de Moisés e de Elias, dos grandes profetas. Dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador da humanidade. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, Moisés e Elias, os grandes profetas, que falaram, dialogaram com Jesus sobre o Monte Tabor, foram devidamente identificados como os 12 profetas, as almas deles, e não como o diabo nem o Satanás. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, não, mas de Moisés
e do companheiro profeta Elias, dando-se a entender claramente que os mortos não morreram. Os mortos retornam de sua nova moradia, de sua nova vida, que é o além-túmulo, que é a base de ensinamento da doutrina espírita. E não foi a doutrina espírita, não foi o espiritismo que criou a manifestação dos espíritos. A manifestação das almas dos mortos existe desde os primórdios da humanidade. E essas manifestações estão na Bíblia. Está aí a Bíblia. Olha aqui. No Evangelho, o Evangelho faz parte da Bíblia. Lucas registrou o fato. Jesus, os demais apóstolos, aliás, os 3 outros evangelistas, também registram o fato de que Jesus dialogou com os 2 espíritos e curou muitos sofredores de obsessão pesada envolvidos por espírito doente. Isso é o que está nas Escrituras e o que está no Evangelho. Logo, é o fanatismo religioso que interpreta mal a Bíblia e condenando o espiritismo de ser uma seita diabólica, demoníaca, quando a base do espiritismo é o que? Deus, em primeiro lugar, o espírito, em segundo lugar, a imortalidade, que ninguém morre, a manifestação dos mortos, que está aí, nas Escrituras, depois a reencarnação, depois a lei de causa e efeito, a lei do karma, depois a pluralidade dos mundos habitados. Quando Jesus diz no Evangelho também, a casa do meu Pai há muitas moradas, que são os mundos, e o universo é viveiro de mundos, e os mundos são viveiro de espíritos. Ninguém morre, essa é a base do espiritismo. Muita paz para todos e retornaremos com o programa Encontro com o Espiritismo, que tem esses princípios como base da doutrina espírita. O Espiritismo não é religião demoníaca, nem diabólica. Jesus mostrou que ele próprio se comunicava com os espíritos. E muita paz para todos, e todo o nosso trabalho é de esclarecimento com bases nas obras de Allan Kardec e também nas obras subsidiárias. Muita paz para todos e voltaremos com um novo encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.